E aí, meu, como é que tá? Vamos lá. Como é que tá a sua vida? Cara, é uma correria sempre, né, Rodrigo? É correria gigante. Não paro. Tu me acompanha e tu vê que eu sou quase um caminhoneiro, acho, cara. Operário do rock, né, meu? Então ele tá sempre na estrada. Tu tá onde agora? Agora eu estou em Bombinhas. Bombinhas. É, eu moro aqui em Bombinhas, né? Eu ainda estou aqui por mais alguns meses, pelo menos. Depois eu pretendo me mudar e, se Deus quiser, aí fixar uma residência, passar um tempo a mais aí num lugar um pouco mais de possibilidades também. Tem a ver também com a minha vida pessoal, com a minha vida familiar, né? Poder fincar um pouco as estacas, porque a gente já conversou até sobre isso em alguns momentos, né, mano? A gente tá aí, eu tô com 37. Eu pago um alto preço aí pela arte, pela música, por aquilo que eu acredito, mas chega uma hora que a gente precisa também estabilizar algumas coisas, assim. Faz parte do tempo, da maturidade, eu acho. E a tua ideia é vir para perto aqui ou ir mais para longe ainda? Não, é seguir em frente, né? Seguir pro centro? É, seguir em frente. Subir, vamos subir, né? Dizia um profeta que eu conheci. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Vou Claro. explicar melhor a minha história, mas tinha um cara que ele era muito engraçado, umas histórias legais, assim, tinha um cara muito engraçado, no sentido que ele sempre tinha algumas frases, assim, interessantes, assim, icônicas, que marcaram a vida dele. Ele já faleceu muito novo também. Não sei quantos anos ele tinha, mas ele era novo, ele tinha, sei lá, 40 e poucos anos, assim, cara novíssimo. Enfim, ele era um missionário norte-americano, que se mudou para o Brasil e fez do Brasil a casa dele, assim. E, e, e ele tinha umas coisas, enquanto ele dava os sermãos dele, ele falava algumas coisas muito engraçadas e outras um tanto grosseiras também, assim, sabe? Mas todo mundo gostava muito dele, era um profeta, o Gregório era o nome dele. E um dia ele tava num elevador, e aí ele apertou para abrir o elevador. Quando abre o elevador, a pessoa que estava dentro perguntou para ele: quer descer? Aí ele falou: não, não. E ele fazia todo um sotaque: não, não, eu não quero descer, eu quero subir, eu só quero subir, jamais descer para o inferno, eu quero subir para o céu. Ah, e ele contava essa história, assim, e ele falava sério aquilo, né? Mas a gente, tipo assim, achei engraçado pra caramba, né? Tipo, eu não quero descer, eu só quero subir. Assim tô eu. Eu não quero descer, eu quero subir. Primeiro, Chico, quero te agradecer, velho, né? Pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui. Acho que esse papo já, desde a primeira vez que a gente trocou uma ideia, eu já queria ter lançado e me veio na ideia e pensei, eu vou convidar, vamos ver qual é que é, né? E aí, para quem não conhece também, cara, eu quero dizer que o Chico é músico, né? Músico mesmo, já tocou, né? Já dividiu o palco com Gil, Erasmo Carlos, John Five, John Mayer, né? Tive a ousadia de chamar o Chico de um ex-teólogo enrustido. Não sei se faz sentido para o Chico, mas pelo que a gente conversou, achei bacana essa pegada dele, né? Essa passagem dele por essa questão da teologia e dos estudos. Sinto nele um pensador, quase um filósofo, né? De botequim, como ele mesmo gosta de se dizer. Que mais, Chico? Mas antes, acima de tudo, cara, eu acho que tu é um poeta, velho, sabe? Tu faz música, mas na tua música tem poesia, né? Eu acho que é muito claro, é muito nítido essa poesia que traz a tua música. Um amante, um apaixonado, um cara querido, doce, como eu fiz questão de intitular uma vez que eu falei contigo a primeira vez, tu é um cara muito doce na forma de tu se expressar. Eu acho isso muito legal, muito diferenciado, muito bacana.
e que está sempre tentando refletir, né, cara, através das músicas, letras. Me parece que o que fala é o teu coração, o que é genuíno, né, cara? Eu acho que tu traz isso muito forte nas coisas que tu faz e nas coisas que tu produz. Isso me toca, sempre me tocou. Desde lá dos anos 2014, 13, que quando eu te ouvi pela primeira vez, assim, e é muito interessante, a gente vai conversar hoje um pouco disso também, é muito interessante hoje a gente tá podendo conversar, porque a primeira vez que eu te ouvi, ela foi margeada por questões do coração, né, cara? Era um momento que eu estava vivendo, era uma bad que eu estava vivendo, de um relacionamento, e, cara, entrou assim como uma bomba, sabe? No sentido de transmitir o que eu estava vivendo naquele momento. Então, te admiro muito por isso, cara, principalmente pela tua espontaneidade, a forma que tu se expressa, né? A verdade que tu traz em tudo aquilo que tu se propõe a fazer. E acho que isso através da General Bonimores, que é a tua banda, né, que tu é o vocalista, para quem não conhece, né? E acho que isso tem dado sentido ao que me parece a tua vida. Tu vai poder falar melhor sobre isso e norteado as tuas andanças por aí, né, cara, por esse mundão. Então a proposta aqui hoje é a gente falar, né? A gente pode falar sobre música, a gente pode falar sobre futebol, política, Copa do Mundo, psicologia, seres humanos, enfim, tudo que rege a nossa vida, o nosso cotidiano, né? E o que te interessar Sim. falar também, acho que esse é o espaço para que a gente possa conversar. Faz sentido isso que eu acabei de falar ou não? Fica bem à vontade. Cara, eu só tenho a agradecer, Rodrigo, pelo convite da a gente poder estreitar mais também, né, essa amizade que está se desenrolando aí, como você falou, lá de 2013, 2014, quando você conheceu a General Bonimores, algumas canções, e agora se estreitar numa troca, né, numa troca de conversas e a gente está aqui para falar da gente, né? O que a gente mais pode falar com propriedade é de nós mesmos, né? Então, eu tô feliz, cara, de poder, de alguma forma, hoje, participar desse podcast aqui, desse evento com você, e, e a gente poder trocar essa ideia, e quem for assistir a gente, quem estiver assistindo a gente, possa, de alguma forma, sair um pouco melhor dessa conversa toda aqui, ou pelo menos dar algumas risadas e carimbar embaixo, cara, esses caras só falam merda mesmo, cara, ó, tá louco. Deixa, mas pelo menos vai dar umas risadas com a gente. Eu acho que esse é o mais importante, né? Enfim, Rodrigo, eu acho assim, cara, que a vida ela é constituída de fases, de momentos de uma construção, de uma desconstrução, de uma reconstrução. Eu venho de uma família onde minha mãe é professora, meu pai foi funcionário público, e duas pessoas que sempre me ensinaram muito a ter amor, a ser honesto, a amar a família, né? Duas pessoas que sempre me incentivaram a pensar, né? E é muito legal porque acho que a partir daí a gente já começa a entender quem a gente é hoje um pouco, né? Quando tu olha para trás e vê isso e consegue enxergar isso. Então, meu pai, um cara muito inteligente, sempre aprendo com ele, graças a Deus, está aí. Aprendo muito com ele, um cara muito estudioso e também, por que não, um pensador, assim, de refletir sobre as coisas e questionar elas. Então, vendo num contexto onde meu pai é um cara que se diz ateu, né? Que tem toda uma ideia de vida não baseada na religião, isso é muito legal. E a minha mãe, super, super religiosa, super amada nesse sentido de crer, de crer na palavra de Deus, no caso na Bíblia, de me levar à igreja, né? Então eu venho de dois contextos que ao mesmo tempo parecem que não combinam. E aí que começa toda a loucura da minha cabeça, cara. Porque
isso é muito, para mim, é algo muito sadio. Me fez uma pessoa equilibrada, eu acredito. Há quem diga que eu não sou equilibrado, mas é outra história, né. Mas eu me sinto uma pessoa assim. Eu me sinto uma pessoa que se permite pensar e questionar, e nenhuma coisa abala a outra, sabe. Uhum. Então, eu já comecei aqui, já comecei a palestrar, né. Já engatei a primeira aqui, A ideia é essa, bora. você pode me interromper, tá, querido. Claro, claro, vai lá, vai. Mas então o que que eu viajo para encerrar esse raciocínio? Parece que parece que o ser humano, ele tem que ser ou uma coisa ou outra. Duvido muito que terá algum raciocínio terminado hoje que você É, falou. pois é. Cara, eu converso isso com a Jana, né, a minha namorada. Eu abro muitas janelas, cara, e às vezes eu esqueço de Uhum. fechar. Eu vou abrindo as janelas, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo e depois não termino nunca de fechar. Mas É um pouco da lógica da vida, né? é, É janelas abertas o tempo todo, né? Se a gente é, querer começar a fechar a janela, a gente não vive, né? é. E então, tentando fechar essa janela, eu penso que a gente parece que ou tem que ser isso ou tem que ser aquilo, ponto final, sabe. Uhum, Uma uhum, coisa anula a outra, né. uhum, Como que você vai acreditar numa coisa e você não, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, uhum, então estão uhum, separados. uhum, Acho que não, cara. uhum, Eu acho que a beleza e até mesmo Deus, que eu acredito em Deus, né, até mesmo Deus, na minha concepção, na minha humilde concepção, ele se revela nessa diversidade e nunca numa uniformidade, nunca numa coisa só. "Ah, é assim", não. Para mim, Deus se manifesta no meu pai, que se diz ateu e que me uhum. ensina a viver uma vida muito próxima e que reflete muito os ensinamentos do próprio Cristo Jesus, e a minha mãe, que ora todos os dias, que tem a sua fé sempre ativa, que é aquela força da família, sabe, que une a família no amor e na fé, e também me faz ser essa pessoa, que também tenha a fé muito viva dentro de si. Enfim, eu começo minha vida já assim, um menino que nasceu em Passo Fundo, na Vila Luísa, onde os pais e avós também me ensinaram a ver a vida dessa forma. E daí para frente eu fui construindo ela entre trancos e barrancos, entre erros e acertos, e agora a gente vai conversando aí e você vai me perguntando o que que você quer saber aí pra gente ir conduzindo. Então a ambivalência na tua vida, ela veio desde muito cedo. Muito cedo, tu já, tu já viveu na experiência própria da tua casa ambivalência que é constitutiva da condição humana, né? Você falou muito, muito bem, muito perfeito, assim. Tentar imaginar que existam pessoas colocadas naquele lugar e que são isso é nada mais do que uma tentativa de encaixotar o ser humano numa posição que não é real, né? O ser humano é isso, né? O ser humano é Sim, ambivalência, o ser humano sim, é contradição, o ser humano é discordância, né? O ser humano vive com os seus contrários o tempo todo, né? É o amor e o ódio, é o matar ou morrer, é o amar e odiar, né? Isso aí é constitutivo. E tu viveu isso muito cedo na religião, com a tua família, então. Muito interessante isso, é, né? e eu acho que isso já foi forjando o Chico do futuro, né, mesmo sem Uhum, saber, mesmo sem uhum, entender, eu simplesmente fui vivendo, uhum, óbvio, né, eu fui vivendo, fui crescendo, fui amadurecendo, uhum, fui tendo a minha experiência de infância, depois de adolescência, né. Muito cedo, sim, eu comecei a frequentar a igreja e a música tem muito a ver daí com isso, né. A minha escola, ela começou na igreja, a escola musical, no sentido de tocar, né, de começar a tocar algum instrumento, foi na igreja. A minha escola musical de influência e de ser um ouvinte, você pode ver aqui atrás eu tenho muitos discos de vinil, isso. né, isso vem do meu pai já, né.
Então eu tenho uma coleção de vinil, então eu cresci escutando Vinícius, Toquinho, tive a alegria de ver o Toquinho agora esses dias ao vivo, assim, conhecer o cara e eu chorava do início ao fim. Enfim, um parênteses, né? Mais uma janelinha aberta. Enfim, e aí, então a minha escola musical, ela começou desde criança, escutando os discos com meu pai, com a minha mãe também. Por mais que a minha mãe, nesse quesito, ela era um pouco mais, ela não foi tão influente, mas é por parte da minha mãe, principalmente, que vem essa questão musical. Meu irmão toca, canta, meus tios também, minha mãe canta muito bem também. Meu pai já não era um cara não era um músico, não cantava, mas foi um cara muito excelente e muito, como é que eu posso dizer, muito fino, né? O que ele me apresentava era muito fino, botava para escutar Tom Jobim, Sofisticado. era MPB, a bossa nova nata da música, né? Já com meu irmão, essa pegada, meu irmão é 8 anos mais velho que eu, então eu já tive uma pegada mais do rock mesmo, né? De vir ali com Legião Urbana, Cazuza, a parte grunge também, e também do hard rock, né? Nirvana e Guns. Aqui já tem uma coisa muito interessante, ó, que eu quando era criança, eu não dava bola se eu escutava Nirvana ou se eu escutava Guns. Eu gostava das duas coisas e tinha as duas camisetas, entendeu? Depois que eu me tornei mais velho, aí eu comecei a entrar numas coisas assim, cara, a galera, ou tu escuta Nirvana ou tu escuta Guns. Ah, mano, por favor, tá ligado? Tu escuta o que tu quiser, cara, sabe? Escuta Guns, escuta Nirvana e escuta Pearl Jam junto com Nirvana, tipo assim, porque como é que se fala? Uma dualidade do lance. Ah, Dualidade. não, tu tem que gostar daquilo. Cara, então pra tu ver como isso tá muito assim, ó, tá dentro do ser humano, a galera quer, ou tu eu fiz um post ontem sobre isso, ou tu é do Brasil ou tu é da Argentina. Uhum, Ah, cara, uhum, somos todos latino-americanos, sem uhum, dinheiro no bolso, sem uhum, parente importante vindo do interior, já dizia o Belchior, cara. Então, mano, larga a mão, seja uhum. feliz. Enfim. Então, e parece que isso, cara, eu acho que vamos, né, botar isso um pouquinho com o mundo, né? Conversar um pouquinho sobre isso com o mundo, que eu acho que esse é um tema muito legal. Primeiro, eu acho que tu retrata isso, essa ambivalência também muito claro no teu trabalho, né? Que é justamente isso, né? Um cara que começa a mesclar e buscar e trazer influências de tudo que é canto para o som que faz, né? E parece que isso é muito forte. E como conviver, né? E aí, como o Chico faz para conviver? Como conviver numa sociedade, no mundo, que está o tempo todo nos exigindo que a gente se posicione, né? Que a gente seja alguma coisa, que a gente tenha um determinado pensamento, que a gente tenha um determinado trabalho, que a gente corra para conquistar as coisas, para ganhar grana, e que a gente não desvie desse foco, que a gente faça aquilo que a sociedade nos impõe, né? Como conviver? Como conviver num mundo assim, sendo assim, né? Qual é a tua estratégia? Qual é a tua forma? Como é que você faz para sofrer o menos possível, digamos assim, né? Então, querido, eu acho que eu sou autêntico no que eu faço, assim, eu não tenho como não sofrer. A gente passa essa luta, ela sempre vai ser constante dentro da gente, né? Tu falou do lance assim, por exemplo, cara, ah, eu não sou um artista ainda, vamos falar assim, né? Ainda do mainstream onde eu não preciso acordar de manhã preocupado com os boletos que eu tenho que pagar, sacou? Uhum. Não sou ainda, né? Eu sou positivista também, ainda. É só uma mistura de tudo. Como é que Só vai uma levantar salada mista. como é que vai levantar de manhã sem esse ainda, né? É, entendeu? Aí o que que acontece? Pega, sabe? Só que daí o que que é louco pra minha vida isso, né? Eu como artista, cara, e agora eu vou abrir mais uma janela e vou jogando aqui pra gente. Cara, Uhum. eu sei que o meu eleitorado é complicado. A galera realmente, assim,
não consegue pintar um quadro muito legal, assim, né, sobre ser artista. Tipo, artista é preguiçoso, é vagabundo, não corre atrás das coisas, só quer ficar lá esperando que as coisas caem do céu, tá? Eu concordo que uma boa parte dos artistas são assim. E eu acho que não é culpa deles também, sabe? Eu acho que tá no ser artista isso, essa ociosidade que traz tantas coisas brilhantes depois para quem consome elas, né? Agora, eu já sou um tanto também, o Chico também é esse artista, mas é também um cara muito que corre atrás do lance, sabe? Que vai à luta, que tá sempre pensando em alternativas para mudar, para transformar, para fazer a coisa acontecer, sabe? Eu não fico 24 horas por dia com o meu violão. Cara, até às vezes aí que entra a ambiguidade e aquela coisa de eu ficar dessa cobrança, assim. Cara, de repente, se eu ficasse todo dia lá tocando meu violão 24 horas por dia, eu ia virar o Yamandu Costa e de repente eu ia estar lá tocando com o Yamandu Costa na Europa, entendeu? Só que eu não consigo fazer só isso, entendeu? Eu tenho que ficar pensando que eu preciso aprender como que eu vou fazer uma arte. Por quê? Porque se me falta grana para ir lá contratar um cara para fazer a minha arte, eu tenho que fazer a minha própria arte, então eu tenho que estudar aquilo para me aprender a fazer aquilo também. É um exemplo, né? Eu tenho que aprender sobre o como que eu vou divulgar, eu tenho que estar pensando em quais são os próximos próximas músicas que eu preciso tirar para ter no meu repertório. E eu tenho que fazer a minha própria agenda, e eu tenho que ligar, eu tenho que me fazer um empresário, e eu tenho que pensar em outras formas também de tentar levantar grana. Enfim, é ser autêntico naquilo que você quer fazer, sabe? Eu penso nisso. Não fere quem eu sou. Se eu chegar hoje para ti e falar assim, olha, Rodrigo, como é que eu faço para te encontrar? Você vai ali, me encontra ali no escritório ali que eu tô fazendo agora, tô preenchendo umas fichas aqui para ganhar uma grana, não tem problema, sabe? Para mim não tem problema fazer isso, sabe? Desde que eu consiga alcançar o meu objetivo e eu não deixo de ser quem eu sou também, né? Uhum. Então, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, na real, mas eu acho que essa dor, essa luta diária que a gente tem de viver nesse mundo que nos cobra ser assim ou ser assado, foda-se, cara. Tô um pouco me lixando porque que os caras Uhum. vão achar ou vão deixar de achar. Às vezes pega, sim, pega essa coisa de se preocupar, mas uma preocupação mais, digamos assim, estratégica, né? Então, por Uhum. exemplo, eu não quero, de repente, agregar minha imagem, a minha marca, quem eu sou, com uma coisa que não me representa nada. Então, por exemplo, é, eu não vou me colocar do lado de alguém que é contra a vida. Não. Então, isso aí eu não vou me colocar do lado, e sim eu me posiciono. Agora, entre outras coisas, eu vou me transitando, eu sou um pouco samba, eu sou um pouco rock, eu sou um Uhum. pouco, enfim, nesse sentido, sabe? Eu Mas acho. esse processo todo, né? Esse processo que, vamos dizer assim, do cotidiano, da rotina, do dia a dia, das burocracias do dia a dia, das exigências, das pequenas coisas que você tem que fazer, isso te deixa, de alguma forma, pouco criativo? Isso impede na tua criação? Isso afeta no teu não, nesse processo todo? Cara, aí que é o mais. Por isso que eu tô lá incomodando a galera no Instagram, entendeu? Porque eu vivo o dia todo pensando em coisas e insights que vêm, coisas que vêm, e isso eu refletindo sobre a minha própria vida. Por isso que eu falo lá, cara, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. A reflexão, ela vem da onde? Eu tô falando, vão pensar nisso? Não, eu estou pensando nisso. Eu tô pensando nessa história aqui, ó. Que nem ontem eu estava falando sobre os processos, né? Cara, a Uhum. gente vive processos, é sempre assim, normal. Não tô descobrindo nada, entendeu? Não tô descobrindo nada, não tô virando um novo,
não sou Platão, não sou Sócrates, não sou nenhum filósofo, não tem nada disso, mas eu estou refletindo. E hoje em dia, eu acho que as pessoas querem uma solução rápida para os seus problemas, para curar suas dores, não querem pensar muito, e se possível, se der para pagar ainda, tipo assim, ainda tem isso, se eu puder pagar barato, eu pago para resolver o meu problema. E às vezes não resolve, cara. E outra, às vezes o simples ato de você refletir, pensar, vai resolver a tua vida e tu não vai ter nem que gastar nada, só pensa, só reflete, só tenta tornar a tua vida um pouco melhor, sabe? Eu vejo dessa forma. Ontem eu estava falando isso com a Jana também. Nós somos cheios, nós somos um diamante bruto. Nós, quem eu digo assim, o ser humano. Eu não consigo olhar para o ser humano como uma pessoa legal, boa. Ele nasceu puro. Não, eu não acho isso. Mas é o que eu acho, tá? Eu não tô aqui falando do que é certo, o que é sim ou não. Entendeu? Eu tô falando que eu acho que as pessoas, elas não nascem puras. Porque é uma criancinha, um bebezinho, olha que legal. Não. Para mim, é quase que uma história meio Star Wars, assim, sabe? Você tá com o mal, o bem e o mal tá dentro de ti, e eu costumo analisar a minha vida como um cara cheio de defeitos, cheio de coisas ruins, cheio de maldade dentro de mim, mas que eu estou na mão de um cara que vai, a vida, né? Ou Deus, ou o cosmo, sei lá, eu estou na mão disso, eu estou na mão dela, da vida, vamos pensar assim, da vida. Eu estou ali nas mãos da vida, e a vida, ela está me lapidando, e ela está tirando, ela vai me... eu sou um ouro na mão do ourives, né? Tem até um texto bíblico que fala sobre isso. Né? Ele vai limpando todas as imperfeições, com o tempo elas vão sendo tiradas. E aí que você vai começar a enxergar o que há de bom, o que há de legal, o que é um bom caráter, uma pessoa massa, sabe? Uma pessoa que faz o bem. Por mais assim que as pessoas pensem, não, Chico, mas é que eu falei, é o que eu acredito, né? E eu posso mudar de ideia ali na frente também, não tem problema nenhum com isso. Porque eu já acreditei na pureza também, eu já acreditei na pureza. Você nasce lindo. Não, depois com o tempo assim, cara, não, acho que não, acho que a gente nasceu mal. E é com o passar do tempo e a disposição da pessoa em querer passar por um processo, aprender com esse processo e querer mudar, é que vai fazer dela uma pessoa melhor. É o que eu acredito. Então, isso tira um pouco do peso e da cobrança que às vezes outras pessoas vêm e jogam e falam assim, você é isso, você é aquilo, você não é legal. Eu realmente não sou legal, cara. Ou não sou só isso, né? Eu não sou isso aí ou melhor, eu sou, tu é um pão no cu. Eu sou um pão no cu. Que pena. Mas eu sou um pau no cu que não quero ser um pau no cu. Aí que tá a diferença. Ou eu também sou um pau no cu, né? Mas não sou só isso, né? Isso mesmo. Então existe um espelho aí, entendeu? E nesse espelho, que até tem uma canção minha que eu falo sobre isso. Tomada, eu gosto muito dessas reflexões, espelho, luz, essas coisas me falam muito. Tu vai ver, minhas músicas estão sempre falando sobre essas coisas, porque eu viajo muito nisso. O espelho, ele reflete algo que sou eu, mas não sou eu, sabe? Então, quando eu me olho no espelho, eu me enxergo, mas se o espelho não estiver limpo, não sou eu límpido, sou eu no espelho sujo, saca? Se o espelho ele tá trincado, já não sou eu ali. E mesmo que ele esteja perfeitamente limpo e o espelho mais lindo do mundo, ainda assim o espelho sou eu, mas não sou eu. Então isso é muito louco, cara. Aí eu viajo nessas coisas, eu fico diariamente pensando nessas coisas. Aí eu chego em algumas conclusões para minha vida, vou lá no Instagram e falo para as pessoas, né? Não sou um guru, não tenho 100 mil seguidores, não vendo nenhum curso, a galera não tá lá, tipo,
cara, são poucas as pessoas que interagem, mas as que interagem eu fico muito feliz, por quê? Porque o que elas me falam é como se fizesse assim: Chico, valeu a pena você ter feito esse vídeo. Pronto, ponto final, sacou? E eu ganho meu dia nesse sentido também, porque claro que existe uma satisfação em querer ajudar as pessoas, isso está em mim, né? Eu quero ser assim. Então eu sou esse diamante que está sendo polido, né? E que deseja ser polido. E aí entra outra coisa, que é essa questão do processo, que está dentro do processo, como eu falei antes, que é para que você seja polido, você tem que raspar, né? Tem que tirar, tem que. Eu nunca participei. Tem um jato aquele, né? Que eles jogam um jato de. Acho que é de areia, de água, eu não lembro. Enfim, eu nunca participei de fato de uma limpeza de um diamante, mas eu sei que existe um processo que, se eu fosse um diamante, ia ser dolorido, ia ser ruim, ali aquela coisa ali, limpando, tirando, mas dói o processo, é ruim, é desconfortável, mas ali na frente eu colho um fruto bacana, é isso que eu acredito. Eu não sei, Chico, se tu estuda alguma coisa de psicanálise, se tu lê, mas essas tuas reflexões, elas são por si só psicanalíticas, cara. Legal, mano. Sim, tu traz essa questão que tu traz, por exemplo, do mal do homem, né? Tu seria um bom freudiano, se a gente pegar Opa, na psicanálise, porque gosto. então, Freud fala isso, né? Freud Que o ser explica. humano, Freud explica no sentido que existe em nós uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né, segundo Freud. Aquilo que nos Sim. leva à construção e à destruição, aquilo que nos leva ao amor, aquilo que nos leva ao ódio. Existem outras linhas psicanalistas que vão dizer que não, que vão partir da outra premissa, né? Que o ser humano ele nasce com um potencial bom para voar, para amar, e que o aspecto ruim, agressivo, destrutivo só entra a partir do contato com o outro no mundo. Entende? Quando o outro interfere, quando o outro vem bagunçar aquele meu potencial que é inato e natural, aí começa a se incorporar essa outra pulsão, né? Que é uma pulsão reativa, né? Que reage perante aquilo que nos aconteceu. Mas são questões psicanalíticas, cara, que tu traz. Tu estuda alguma coisa? Tu lê alguma coisa sobre isso? Não, nada. Querido, assim, ó, eu tenho contato com isso porque por conta da minha sobrinha. Minha sobrinha, ela é formada em psicologia e ela que agora tá fazendo o mestrado dela. Eu aprendo muito com ela nesse sentido, a Carol. Beijo, Carolina, tá aí me escutando. A Carolina Leimer, Flor Leimer. E ela, eu aprendo muito com ela, cara. Eu escuto muito o que ela tem para dizer nesse sentido todo. E só que eu acho que também, né? Também a gente tem uma ligação muito forte por eu ter estudado teologia, né? Eu acredito assim, ó, que a psicologia, a filosofia, a sociologia e a teologia são coisas que caminham juntas em vários aspectos, porque tu tá tratando, querendo ou não, tu tá tratando do ser humano, tu tá falando sobre o ser humano, sobre as coisas da vida, né? Então, numas conversas que eu tive já várias vezes com pessoas que, por exemplo, me conheceram, nunca imaginaram que eu tinha ido numa igreja. Mas, cara, assim, tu na igreja? Jamais, tu nunca foi na igreja. Eu falei, não, cara, eu já fui missionário, cara. Eu fui missionário e eu sou formado em teologia pela a igreja que eu frequentava na época. Missionários de um mundo pagão. É, isso aí. Isso Biquíni mesmo. Cavadão. Sim, isso mesmo. E, e como já dizia o Chico Buarque também, né, os profetas embriagados, né? Eu acredito muito nisso. E, e aí, eu me perdi aqui. Sim, lembrei.
nessa troca de ideia de pessoas que não acreditavam que eu tinha ido na igreja, tudo mais, assim, lá, e que tinha um certo já um ranço, um preconceito, sem saber por quê, tipo, não, como assim, não? Mas eu gosto de ti, mas qual o problema você gostar de uma pessoa que tem estudado teologia, né, ou que vai à igreja, entende? Eu sei que tem um monte de gente, idiota. Hoje em dia, acredito que ainda aumentou o nível de idiotice e desculpa, mas é o que eu acho, entendeu? Meu eleitorado ali é como já dizia aquela frasezinha, né, e é verdade, Jesus Cristo é massa, o fã-clube que estraga o lance, né, que fode com o lance, Uhum. porque é verdade mesmo, os caras são, enfim, não têm noção, nem conhecem nada de fato, porque senão já não teriam atitudes, nem falariam o que falam. Mas enfim, aí para não perder aqui o raciocínio, que eu falo para esse cara? Antigamente, se tu fosse pegar os caras mais estudiosos lá na Idade Média e tal, os próprios artistas, eles eram meio cientistas, né? Eles eram filósofos e eles eram teólogos, eles eram porque tá muito a sociedade antiga, ela é muito ligada à religião, em todas as, não só no monoteísmo, mas no politeísmo também. Então, independente se for a Roma ou se for a Grécia, né, ou se for, enfim, o mundo que foi se desenvolvendo dali para frente, está sempre muito ligado à religião. Então a galera estudava pra caramba. Né? Tanto que, se a gente não precisa ir tão longe nesse sentido, estudava no caso teologia, não precisa ir tão longe se você olhar para, de repente, a nossa família, os nossos tios ou os nossos, sei lá, a partir dos nossos avós ali, sempre tinha um filho que ia ser padre ou ia ser freira, quando não tinha filho homem, por exemplo. Por quê? Porque tinha que ter na casa, tinha que ter alguém que soubesse teologia para falar, né, de Deus, para saber as coisas direitinho, para falar para a gente. Então, esse contato com a teologia me fez, de certa forma, aprender por osmose esse lance também. Eu acredito dessa forma, eu da psicologia, porque, querendo ou não, e já dizia um professor meu que é ateu, inclusive, de verdade, ele fala, eu sou ateu, não acredito em Deus, nada, mas ele fala assim, a Bíblia, ela é regada a vinho e sangue. Ele falou bem assim, se você quer conhecer a humanidade, como que o ser humano é e o que ele faz e o que ele é capaz de fazer dentro da sua perversidade, leia a Bíblia. E é isso mesmo. A Bíblia ela é regada a vinho e a sangue. E se você for olhar para a Bíblia, você vai ter um manual de instruções do que se faz e o que não se deve fazer dentro daquilo que você acredita. Então, eu acho isso trata de quem? Trata de mim, trata de ti, trata de quem vai estar escutando a gente aqui, quer a gente acredite ou não nisso, sacou? Uhum. Tu falou, tu Dei tocou uma num volta, ponto. mas consegui falar. Não, tu tocou num ponto bem legal, cara, que eu acho essa coisa da idiotia, né? Que perpassa a religião e aí a gente vai para os dois extremos da coisa, me parece, né? Tem tanto aquela galera realmente que cai num infantilismo, né? Que coloca a religião nessa posição, e é o outro extremo de um ateísmo absurdo que não permite qualquer questionamento, né? Qualquer possibilidade de abertura para poder pensar e para poder se questionar. E uma questão que me ocorre, assim, Chico, eu não sei como é que é para ti isso, mas como crer, né? Como crer num Deus sem cair nesse reducionismo, desse infantilismo, desse Deus do futebol, né? Aonde no final do jogo tudo era Deus, obrigado Deus, 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 né? É como se os dois times rezam para Deus, mas quem que ganha? Deus está favorecendo quem, né? Não se tem nenhum questionamento sobre isso nunca, né? Por que eu sou privilegiado e não o meu adversário? Como é que faz, cara, para não cair nisso, né? Cara, pra se na minha concepção, para se acreditar em Deus, você tem que caminhar com ele, cara. É louco isso, né, porque caramba, como é que tu vai caminhar com ele, cara?
Mano, eu acho que Deus se revela para cada pessoa, para cada ser, de forma pessoal e individual. Eu acredito nisso. O Deus que o Chico relaciona é o Deus que é amor, que ama, que faz de tudo para dar um dia feliz para as pessoas, sacou? É essa forma que eu acredito em Deus. Então, se a gente entra nessa coisa, você falou do negócio do futebol, né? Então, se a gente entrar nesse lance mas Deus então ama mais o fulano, então eu sou colorado, né? Ah, Deus amou mais o Eu quase, ia Chico. vir, eu quase ia vir com a camisa do Grêmio hoje, cara. Olha Mas eu aí, ó. pensei, não vou já de cara assim, né? Mas nós podia ter combinado, cara, de eu vir Pois com o meu é, do Inter podia. e a gente fazia um Grenal. Olha aí, Grenal. ó. Na próxima, na próxima. Ia ser massa. E então, vai ajudar mais aquilo, mas aquilo. Cara, o que importa para mim no final do jogo é a gratidão, independente do resultado, sacou? Se é para falar de Deus nesse momento, é isso. Sabe por quê? Porque aí eu vou entrar naquela ideia de que, cara, mas não existe sofrimento, não existe perda, não existe coisas ruins nos rodeando a cada dia. Por exemplo, eu tô aqui, ó, tá chovendo, não para de chover, faz 2 dias que não para de chover, É e horrível, já né? tem cidade aqui ao redor que tá embaixo d'água, tá? Aí eu vou falar assim, mas aí Deus então esqueceu essas pessoas que estão lá sofrendo? Não, cara, eu não acredito, eu não vejo dessa forma, sabe? Eu consigo enxergar que Deus é aquele cara que está ali com a minha vida nas mãos dele, me lapidando. E o processo de lapidação, ele é doloroso. Cada indivíduo tem a sua forma tem o seu processo pela frente para se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que eu já passei por perdas grandes na minha vida, que demoraram anos para eu entender, mas me tornou uma pessoa melhor no momento que eu consegui entender aquilo, saca? Eu tive processos de luto grande na minha vida, que foi, eu tive que sentir, eu tive que passar por aquilo, eu tive que perder para ganhar. É louco isso, mas é isso. Eu tive que perder para ganhar. Tô todo arrepiado aqui de falar isso, mano. Porque o que que ali na frente vai fazer a diferença se eu entender que aquela perda me gerou gratidão de alguma forma no meu coração. E esse processo de caminhar com Deus me faz entender melhor essas coisas e até acelerar um pouco o processo, mas nem sempre. Às vezes parece que eu tenho que ficar lá no deserto 40 anos rodando, 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 sofrendo, batendo a cabeça, para que aí eu consiga entender, cara, era isso, olha só eu ter ido por aqui, ó, mas Deus estava ali me falando, na minha concepção, tá, mano? Não é que Deus fica falando assim, Chico, olha só, cara. Não, a vida vai me mostrando os caminhos, eu vou caminhando, eu vou fazendo o meu caminho. O caminho vai me apontando a direção, entendeu? Às vezes eu tenho que parar ali no meio do caminho e pensar, cara, não era aqui não, ó, volta e eu vou por esse outro caminho. E nisso tudo, eu tô caminhando com Deus. Deus está do meu lado. É o que eu acredito. E eu aprendo e eu tenho gratidão. Quando eu chego no final do dia e eu posso chegar e falar assim: Deus, muito obrigado, porque hoje foi foda, hoje foi difícil pra caramba, eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mas mesmo assim eu posso ter a consciência e a gratidão no meu coração que eu vou poder seguir esse processo. E mesmo que eu não consiga finalizar ele e não dê certo, tá tudo bem. Tá tudo bem também, sabe? Claro que, se a gente olhar por esse espectro, a gente fica naquela história da bengala, né? Tipo, se deu, deu, se não deu, que legal, Deus, não sei o quê. Mas eu convivo muito bem com essa ideia. Eu desconstruí muita coisa do Deus que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha 11 anos. Entendeu? Eu não acredito naquele Deus. Eu acredito hoje num Deus muito
mais verdadeiro para mim, muito mais maduro, entendeu? Que é a ideia do que Jesus falava. Cara, você quer ser um cara melhor? Me segue. Então, para mim, a ideia de viver uma religião é discipulado, é caminhar junto, é seguir os passos. Então, se eu sigo os passos daquilo que eu acredito, logo eu vou trilhando esse caminho. Esse caminho ele é cheio de problemas, cheio de pedras, cheio de situações difíceis, tal. Esse caminho é um caminho de cruz. Se a gente for pensar, cara, vamos olhar para Jesus, por exemplo. Cara, Jesus é o Filho de Deus, né? No caso da história, ele é um cara que fez tudo certo, estava tudo lindo, maravilhoso. E qual que foi o caminho? Qual que foi o fim do caminho dele? Foi cruz, mano. Foi morrer, saca? E daí é isso ambíguo, porque fala assim, como assim? Era o objetivo de vida dele fazer isso e mostrar pra gente um caminho de que, mesmo que o final seja a cruz, tudo que tu fez de bom até aquele caminho, até esse final, valeu a pena e deixou um legado. É o que eu acredito. E é por aí que eu caminho. Bah, mano, um boom de associação na minha cabeça aqui, do que tu falou, sabe? Pipocando um monte de coisa assim, mas. E aí é duro, né? Porque no monte dessa coisa toda, onde tu vai se agarrar para conseguir, vai ter que pegar um aspecto para poder falar. Eu vou pegar um aspecto que apareceu mais assim. Tem um professor muito querido, o professor Gilberto Safra, que é um cara que eu admiro muitíssimo, e ele fala o seguinte, e acho que aí entra essa questão, ao que me parece, assim. A gente vive um momento social muito complicado, que é o quê? As pessoas tamponam o sofrimento da forma que elas puderem, né? A aversão a sofrer, a aversão a sentir dor, a aversão a passar pelos processos para poder atingir um certo lugar, um certo nível, uma certa posição, é difícil, né? Cada vez mais difícil num mundo que oferece gratificações o tempo todo, a todo momento, e tem que ser feliz, tem que estar bem, tem que estar igual o cara da rede social, como assim eu tá mal e ele tá bem? Que merda é essa, né? Como assim? E aí ele fala uma coisa que, hoje em dia, isso eu acho genial, hoje em dia, ter a capacidade de sofrer é uma conquista. Sofrer é uma conquista num mundo onde ninguém mais sofre. E segundo ele, e eu acho isso genial porque ele é um cara muito religioso também, num sentido muito amplo, o Deus dele, é difícil de chegar no Deus dele, que é um Deus assim, sabe? Ele fala o seguinte, ele é psicanalista, mas ele extrapola a psicanálise, ele diz assim, enquanto existir no mundo um ser humano que sofra, ainda há esperanças. Quando ninguém mais sofrer, cara, aí fudeu, cara. Aí acabou, sabe? Aí acabou. E me parece, eu também me arrepio total. E me parece que essa abertura para Deus passa por isso, cara. Eu acho que aí que tá, né? É muito religioso que não tem nem ideia do que significa Deus, né? Não tem nem ideia do que significa essa abertura para ter Deus, né? Para receber Deus. Se fala de Deus, mas com uma distância abismal, né? Do local que se fala para se chegar nisso. Então eu acho que precisa se passar por muita coisa para poder acessar esse aspecto da vida, né? E aí você pode falar de Jesus, de Deus, e tu pode dar outros nomes para isso se tu quiser, me parece, claro, também, né? Mas assim, eu acho que se não passa por esse processo, se não sente essa dor, se não se joga na vida, se não vive isso, se tu não desce, né? Se tu não desce para os fundos, para o porão, né? Eu acho que fica muito difícil, fica uma fala muito intelectualizada, né? É uma fala desprovida de qualquer vivência. Não sei se faz sentido isso para ti. Total. Esse cara é dos meus. Esse professor aí é massa. Adorei, cara. Porque é o que eu acredito, é o que eu penso, né? Eu não entro naquele pensamento pessimista no sentido de que vamos sofrer. Não. Pelo contrário. Eu acredito na esperança, justamente nisso.
Eu tenho viva dentro de mim a esperança e o amor. Cara, e é isso que norteia a minha vida, mano. Esperança e amor. E aí, para mim, faz sentido total essa ideia de Deus. Por quê? Porque se a gente for analisar, tipo, religião, né? É lá da etimologia da palavra, né, do latim, que seria religare, né? Religara, entendeu? Tem tudo, para mim faz todo sentido, né? Que a religião é nada mais, nada menos do que relacionar-se com Deus. Me religar é caminhar ao lado, é discipulado, é caminhar com Jesus. Tipo, nessa ideia, a gente já tentando nessa ideia, seria isso. E se eu caminho ao lado de Jesus, ou eu entendo a trajetória de Jesus na Terra, eu não preciso ler toda a Bíblia, não, tá? Não preciso, mas se quiser, leia, não tem para ninguém ficar louco de ler a Bíblia. Eu li inúmeras vezes, eu tive que ler inúmeras vezes toda a Bíblia, várias, quando eu era seminarista ainda, entendeu? Então, tipo assim, deve ser por isso que eu sou louco, né? Aí, então leia, se quiser, mas, cara... Só deixa eu botar um parêntese. Tem um livro psicanalítico, não vou lembrar o nome do autor agora, Louco para Ser Normal, é o título do livro. É genial. Parte dessa premissa assim, o que é louco e o que é normal, afinal? Né? Ele conclui, no fundo, que os loucos são os normais e os normais são os loucos. Nessa Perfeito. sociedade. Justamente. Então, para mim, conhecer a trajetória de Cristo, de Jesus, me faz entender que, cara, a vida ela é feita disso. O caminho ele é feito de alegrias e de tristezas, de conquistas e de derrotas. E tá tudo bem, não tá errado isso. Né? Como você falou, parece que a gente é empurrado a que tudo tem que dar certo. Não. Não precisa dar certo. E quando der errado, eu tenho esperança que numa próxima vez pode dar certo. E não precisa ser do mesmo jeito que eu achava que tinha que ser, daquela forma, sabe? Então isso abre para mim vários entendimentos de que, primeiro, que eu não preciso estar formatado a uma ideia que eu tenho que ser assim. Não, eu não tenho. Cara, aqui, ó, tatuei, ó. Opa, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aparece. Não tem que nada. Tá? Isso aqui eu tatuei para eu entender que, cara, eu não tenho que nada. Eu sei que eu sei que isso não tira de mim a responsabilidade como indivíduo, como cidadão, como adulto. Não estou falando disso, né? Mas eu estou falando que, cara, essas histórias de assim, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que fazer aquilo. Não tem que nada. E é uma luta diária, sim, de você se desvencilhar disso. E que tá tudo bem perder também. Sacou? E que se é que é um perder, né? Podemos até contestar essas, como é que chama? Essas nomenclaturas, né? E aí entra aquela história, né? Porque aí tinha uma música que eu comecei há muitos anos atrás, eu nunca terminei ela, mas perdas tem uma frase que fala assim, ó, perdas que me levam a ganhos não são perdas. As viagens, né, minha? Tipo, perdas que me levam a ganhos não são perdas. São, como é que eu falava? São acertos. É uma viagem, né? Tipo, cara, essa música aí, sei lá, eu nunca terminei ela, mas essa frase eu tenho comigo. Perdas que me levam a ganhos não são perdas, mas acertos. O que acontece? Cara, sim, tem muitas coisas que tu tem que abrir mão, que tu tem que renunciar, né, dentro de ti, do que tu acredita, do que tu deixa de acreditar, né, e tudo mais. Na própria, vamos pro lance também da música em si, né? Cara, eu sou um cara que eu tô no meio de um mercado musical que eu não tenho, eu não consigo me vender por uma coisa, tipo, não é nem me vender, mas me colocar num lugar que não me represente, sabe? Que não traga a verdade para mim. Agora, eu já mudei muita coisa na minha cabeça e na minha concepção sobre o que eu acho que é de verdade ou deixa de ser de verdade. Né? Porque eu já julguei muito estilo, já julguei muito artista, já julguei... Por quê? Porque tá tudo bem, é isso aí, a gente julga mesmo, sabe? Então,
O legal é eu estar aberto para questionar isso dentro de mim, e se tiver que me contradizer e mudar e voltar atrás, tá tudo bem também, saca? Uhum. Uhum. Então eu não sou obrigado a ser ou a ganhar ou a vencer. É óbvio que na minha mente, na minha cabeça, eu quero fazer as coisas legais, eu quero dar certo, no sentido de eu me sentir satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, né? Me sentir pleno nas coisas que eu estou fazendo, né? Então isso também tem muito a ver. Tô aqui agora, estou vomitando um monte de coisa, né? Que é o que acontece. Eu me sentir pleno, eu me sentir de verdade naquilo, naquele momento, naquela situação, sabe? Então isso, cara, a gente só aprende se tu querer, se tu se dispor a fazer isso. Porque senão você vai passar a tua vida, hoje em dia, tu vai passar a tua vida passando stories, vendo o teu timeline ali, o que tá Uhum. rolando, curtindo, né, criticando, dando risada. E é isso. E tu vive aquilo. Agora, se tu parar para pensar um pouco nos processos da vida e se questionar e mudar de ideia e comprar umas brigas também, às vezes é bom, sabe? Vai lá e compra uma briga, vai até o final na discussão, sabe? Aí, nem tô falando aqui de questão política, tá? Tô falando de qualquer coisa, tipo, tenta romper com algumas coisas. Ah, mas daí não deu certo. Tá, e daí então seja humilde, vai lá e pede perdão para aquela pessoa que você acabou ofendendo. Acho que tudo isso faz parte de uma coisa que hoje em dia parece que a gente tem que ser assim, a gente tem que se cuidar para não ter que fazer nada que tu tem que mudar aquilo que já foi pré-estabelecido. Por Uhum. exemplo, é, não faça nada de errado, para que você não tenha que ir lá pedir perdão para uma pessoa, como se pedir perdão fosse uma coisa ruim, fere o teu ego, tua coisa. Não, Uhum. cara, eu não tenho problema nenhum, sabe, de Uhum. errar e de ter a maturidade e, e a humildade de chegar lá e reconhecer que eu errei e eu que estava errado, não era tu. Só que hoje em dia Uhum. parece que tu tem que ser, sabe, que nem tu falou, foge da tristeza, foge do erro, foge daquilo, e no fim das contas, cara, a gente vive fazendo merda todo dia e a gente só bota umas máscaras na frente, assim, ó, pra fazer de conta, não, Uhum. não, não, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado, tá tudo certo, tá tudo Uhum. certo, tá tudo certo.